O espaço vital russo está organizado como um grande núcleo natural de poder em função dos seus recursos naturais, mas que é ao mesmo tempo tradicionalmente vulnerável em função da sua própria topografia, de modo que este contexto terminou por estimular a organização de uma geopolítica complexa para os entornos do país. A necessidade de buscar as áreas climáticas mais amenas da Europa, tal como saídas para o mar, também empurrou a população russa para a proximidade das fronteiras ocidentais, aumentando ainda mais a necessidade de fomentar uma rede de proteção em torno das cidades russas. Contudo, com o favorecimento da tecnologia, pouco a pouco a Rússia tem podido também conquistar os seus agrestes territórios centrais e orientais. Hoje, com o fim da União Soviética e os avanços das forças do Ocidente até as suas portas, a situação geopolítica da Rússia vê-se fragilizada, levando o país a buscar se reerguer e recuperar os seus espaços perdidos. Naturalmente, ela encontra nessas pretensões forte resistência neste momento atual. O mundo já tem observado o expansionismo russo das últimas décadas, com destaque para as regiões da África e do Oriente Médio. O potencial militar russo, desenvolvido a partir da Segunda Grande Guerra, lhe permite recriar uma geopolítica ampla de alianças lucrativas, apoiando levantes e revoluções em troca das matérias-primas que necessita. Com o final da União Soviética, o antigo viés ideológico também se esfumaçou, restando, porém, o pragmatismo armado. No entanto, quando chega a hora de aprofundar esta política na própria Europa, área vital da OTAN, mais até do que propriamente estratégica, aí a coisa já muda completamente de figura, aparecendo as ameaças de um confronto direto entre potências nucleares. Será que não existem realmente soluções para este problema? Talvez existam sim, ao menos para minimizá-los. Porque é muito possível que os tempos estejam maduros para que a Rússia possa explorar melhor geopoliticamente o seu vasto território, como de fato tem feito já no decurso das grandes guerras, redirecionando seus gastos militares para atividades mais construtivas e aproveitando melhor os potenciais econômicos que os novos tempos abrem para si no próprio Oriente. É isto, pois, o que veremos neste vídeo, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Tratemos inicialmente de avaliar alguns dos índices superlativos deste grande país. Todos sabemos que a Rússia abarca o maior território do mundo, situado na sua maioria também no maior dos continentes. Pois a Rússia ocupa amplamente 2 continentes, possuindo apenas uma quarta parte na Europa, separada do restante pelos montes Urais que corta o país de norte a sul. Ocupa então, com isto, nada menos do que 11 fusos horários e envolve cerca de 80 etnias no seu interior. E falando em montanhas, situa-se na Rússia a maior das montanhas da Europa, o Monte Elbrus, com seus 5.642 metros, despontando na Cordilheira do Cáucaso, que faz divisa da Europa com a Ásia. Contudo, embora seja o país mais populoso da Europa, a demografia da Rússia é muito baixa, contando menos de 9 habitantes por quilômetro quadrado, havendo também hoje uma forte concentração urbana. Ainda assim, é o dobro da população média do Canadá, que é o segundo maior país do mundo em extensão e localizado em latitudes semelhantes às da Rússia. Compreensivelmente, esta situação se deve muito ao próprio clima dessas regiões. Não obstante, os grandes países localizados ao sul da Rússia também são de muito baixa demografia, o Cazaquistão sendo semelhante ao Canadá e a Mongólia sendo o país de menor densidade do mundo todo, com menos de 2 pessoas por quilômetro quadrado.
Já a China é sabidamente superpopulosa, e mesmo tendo áreas muito rarefeitas, supera os 140 habitantes por quilômetro quadrado, concentrados, contudo, na sua esmagadora maioria, no litoral do Oceano Pacífico. A população russa, por sua vez, está bastante concentrada no seu setor ocidental, achando-se a capital Moscou entre as cidades mais populosas do mundo, com 12 milhões de habitantes. E, é claro, não ser casual esta situação. É importante compreender, então, que, apesar da extensão única deste país, a latitude ali também é determinante, de modo que o seu setor realmente fértil e habitável é todavia bastante limitado, merecendo destaque a chamada Rússia Ocidental. E esta é também uma das fortes razões pelas quais os russos sempre foram assim tão zelosos com a segurança desta zona, buscando controlar então as suas vizinhanças. A maior distribuição da população para o oeste do país começou juntamente com a construção da ferrovia Transiberiana, naturalmente também a maior do mundo, com quase 10 mil quilômetros de trilhos, distribuída ao longo do sul do país, quase nas suas fronteiras, onde o clima é também mais ameno e temperado, servindo ademais de elemento vital para a integração territorial. Trata-se esta, então, da última grande obra do Império Russo, realizada em torno da virada do século XX, quando muitas cidades foram sendo construídas à medida em que a construção da própria ferrovia ia progredindo na direção do nascente. E aquilo que permitiu a criação de uma tal obra de engenharia de forma tão precoce foi justamente a presença deste fenômeno geográfico conhecido como as estepes, também denominadas como o Grande Corredor Asiático, varrendo quase completamente a todo o centro do continente latitudinalmente de ponta a ponta, e que são algo semelhantes aos pampas sul-americanos, que também existem no centro da América do Norte, mais conhecidos, enfim, como os campos de regiões temperadas. É muito próprio, então, deste espaço vital russo, caracterizado por planícies ou estepes, a sua permeabilidade a invasões, pela ausência de obstáculos importantes, senão grandes rios que cortam o território aqui e ali. Não é preciso dizer que as mesmas circunstâncias favoreceram a conquista através dos séculos por parte da Rússia dessas vastas regiões, com suas tantas etnias, que formam hoje o maior país do mundo. Esta é, pois, uma das fontes tradicionais das preocupações geopolíticas russas, buscando a criação de zonas periféricas de amortecimento, visando agregar anéis de proteção a um território considerado mais ou menos central na Eurásia. Contudo, o mais que essas zonas exteriores históricas também poderiam oferecer ao seu grande núcleo central. Defendida algo naturalmente ao sul pelos desertos e planícies pouco povoados da Ásia Central, além de alguns poucos grandes países aos quais a diplomacia russa sempre deu uma atenção especial, buscando cooptar a sua aliança, os maiores esforços sempre precisaram ser realizados mesmo nos seus extremos, especialmente no pujante setor ocidental europeu. Na prática, os esforços russos buscaram abarcar todo o setor do chamado leste europeu, envolvendo não apenas uma geografia defensiva mais apta, como também uma cultura afim a partir da influência da religião ortodoxa. Todos estes fatos nos direcionam então para os grandes propósitos do presente trabalho. Pois, embora não sendo profundos conhecedores dos assuntos da Rússia, ousamos dizer que estaria mais do que na hora deste país dar um passo mais ousado na direção do Oriente e aproveitar o seu vasto território de uma forma ainda mais plena, em busca das respostas que a Rússia hoje necessita em muitos sentidos das coisas, em prol da paz e da sua própria prosperidade. O fim da União Soviética fragilizou muito a Rússia, e o Ocidente se aproveitou deste momento de fraqueza ou de ausência geopolítica na região
para marcar novos territórios. Desde então, a Rússia começou a pedir para a OTAN deter os seus avanços e, não sendo ouvida, se preparou para reagir e receber os esperados boicotes que sufocam todos os que não se alinham com os interesses do Ocidente. Sanções que atuam como uma forma de guerra alternativa, deteriorando as condições internas das nações, como acontece tantas vezes, sem que a mídia ocidental e a seletiva sensibilidade do Ocidente se escandalize ou sequer tome conhecimento das trágicas consequências que levam à míngua sociedades inteiras. Claro que, comumente, as coisas vão também bem além de sanções, e as grandes potências orquestram guerras localizadas para defender os seus interesses egoístas. Contudo, quando a crise já envolve outras potências, o quadro muda e a coisa tende mais para a chamada Guerra Fria. Mas, neste caso, e como disse Putin, a Rússia está mesmo acostumada a conviver com sanções desde os tempos da Guerra Fria. E agora, as fortes sanções que ela começa a sofrer apenas servirão para aproximá-la mais e mais de um Oriente cada vez mais pujante. Ora, se a sensibilidade geográfica de Moscou está assim tão apurada, e contar com a compreensão dos vizinhos da Europa se torna tão difícil, a Rússia deveria pensar seriamente na possibilidade de mudar os seus centros de comando para zonas mais seguras. Quem sabe ela até mude a sua capital para uma região mais central dentro do seu imenso território, sinalizando a sua especial possibilidade de atuar como um pêndulo ou balança hemisférica ao sabor das circunstâncias geopolíticas do mundo. Trata-se também de uma atitude capaz de sinalizar para o mundo uma postura não beligerante, de uma potência que pode se defender e proteger o que lhe pertence, mas que prefere se ocupar na prática das suas próprias coisas, como toca realmente a uma sociedade de orientação interior ou continental. Mas de outra forma, mesmo que a Rússia pense na possibilidade de perseverar com atividades bélicas na Europa, ela teria uma razão ainda maior para buscar proteger a sua capital das proximidades dos palcos de batalhas. Com o avanço da tecnologia bélica, a humanidade necessita se esforçar para olhar mais em outra direção que não aquela que move as guerras, em busca de opções ou alternativas existenciais. E com efeito, elas existem tradicionalmente. Países são conquistas que têm o seu peso histórico consolidado, mas não algo para o qual devamos dedicar, afinal, todas as nossas energias. Eis que a geopolítica antiga ou tradicional estava ornada de símbolos de sociedades autocentradas, sendo que em mitos como o da Terra plana, as bordas abismais simbolizavam nada mais do que o fim da ordem sagrada em vista, e que as pessoas de bom senso deveriam tratar então de observar. Assim, cada sociedade deve buscar construir o seu próprio paraíso, numa cultura mais propriamente centrada para poder ser também vertical ou integralmente evolutiva. Mesmo quando entrava em guerras, o mais comum é que as batalhas fossem mais defensivas do que propriamente ofensivas. Claro que um país que defenda as suas vizinhanças ou a sua área de influência de estranhos é mais nobre do que outro que atravesse o mundo para tentar modificar as crenças e o modo de vida das pessoas. Assim, talvez a melhor forma da Rússia tratar de solucionar hoje os seus sensíveis desafios de geopolítica seja justamente buscando os caminhos da sua relativamente pouco explorada geografia interior ou oriental. Agora que a Rússia está superando a sua fase materialista, inclusive protagonizando para o Ocidente esta etapa final da sua cultura, ela pode pensar em se afastar mais das matrizes ocidentais em busca de raízes tradicionais e universais mais amplas. E com efeito, a própria guerra russa na Ucrânia já poderia estar sinalizando certo descaso com um Ocidente em decadência moral, militar e econômica. Afinal de contas, se o Ocidente deu-lhe as costas de tal forma, só resta à mãe Rússia fazer o mesmo, por assim dizer.
e um esforço de orientalização, sinalizado sobretudo pela mudança da sua capital para estes interiores, poderá simbolizar, melhor do que qualquer outra coisa, a consolidação da nova atitude da Rússia. Melhor dizendo, de uma nova Rússia que renasce das cinzas de seu próprio glorioso passado. A mudança de capitais tem sido uma medida tradicional, simbólica e prática para agilizar as dinâmicas sociopolíticas das nações, especialmente em se tratando de países de grande porte ou impérios, como ocorreu no Egito e na Pérsia antigas, e que nos tempos mais recentes tem acontecido na formação do Brasil, por exemplo, permitindo agilizar toda uma cosmologia social. Além de aumentar a segurança da capital administrativa da nação, o fato também oportuniza que novos atores possam entrar em cena dentro e fora da própria nação, agilizando assim novas regiões e relações internacionais. Lembrando inclusive que, tal como os Estados Unidos, a Rússia também tem acesso a 2 oceanos e começa a preparar a conquista das novas rotas das regiões árticas que se abrem com o degelo que começa a acontecer ali. Normalmente, nos países, a mudança geográfica de capitais federais é coisa que pouco sentido faz. Porém, quando se pensa em termos de império ou de países de dimensões continentais, então esta pode ser uma solução que deva ser vez por outra procurada, a fim de atender às necessidades geopolíticas emergentes. Pois, na verdade, a paz, o progresso e a evolução se encontram entre os grandes resultados dessas medidas, já que através delas se evitam conflitos e abrem novas possibilidades. Por que razão, afinal, um país deveria prejudicar o seu crescimento e evolução por razões geopolíticas internas ou exteriores, quando ele possui recursos geográficos para lançar mão que poderiam solucionar todos os seus grandes problemas, e ainda abrir novas frentes de progresso sem o prejuízo do anterior? Na verdade, um país com a dimensão e a posição da Rússia pode facilmente encontrar no seu próprio território referências importantes em termos de geografia sagrada, para buscar se referenciar continentalmente como um centro maior, como ficará mais claro em trabalho específico sobre a geografia sagrada da Rússia a ser apresentado na sequência desta série sobre a geopolítica russa. Estas mudanças de foco seriam benéficas para a geopolítica da Rússia, potencializando a volta da confiança do Ocidente, e também, é claro, das próprias repúblicas que se desgarraram da esfera russa com o final da União Soviética, de cultura comum ou próxima à da própria mãe Rússia. Seria, pois, o sinal da ampliação de uma política internacional de soft power com base na cultura e no desenvolvimento, coisa que também embasa tradicionalmente os impérios mundiais. O país não vai deixar com isto de ser também europeu e cristão, mas irá explorar melhor o seu imenso potencial ecumênico e transcontinental. Não há dúvidas de que a própria China, que nutre uma política de paz com o mundo, teria anseios de colaborar com a Rússia para que esta pudesse desenvolver também uma economia mais pacífica. De modo que pode estar chegando a hora da Rússia repensar melhor a sua política tradicional de centros e ousar dar um novo grande passo para a sua interiorização. Nas sociedades tradicionais, a criação de uma capital possui sempre um significado transcendente, ornado inclusive de referências a uma geografia sagrada. A rigor, se tratava da criação de uma cidade, que na antiguidade tinha o sentido de centro administrativo e de poder, ainda sob o regime das cidades-estado naturalmente, posto que não se pensava então que todo mundo deveria viver em cidades.
O homem comum deveria tratar antes da produção rural para a sua própria subsistência e para prover algo mais para o Estado. Mais tarde, esses protocolos passaram melhor para as efetivas capitais das nações. Acontece que a criação de uma nova capital russa poderá estar ornada por elevados símbolos de magnificência e ainda atender aos potenciais que os tempos apresentam para a própria Rússia. Esta nova capital pode servir para fazer frente à emergência do Oriente como novo grande player mundial, fazendo um grande tripé com a China e a Índia, hoje já solidárias com as investidas russas mundo afora. Do ponto de vista continental, esta capital seria provavelmente oriental, porém, em termos de Rússia, ela poderia ser ainda apenas central mesma. Sabemos então dos grandes desafios que isto pode representar para a Rússia. A realidade, porém, é que o país comporta uma população muito abaixo daquela que poderia abrigar. E uma nova capital oriental, com tudo o que comporta de simbólico e de prático, pode significar uma abertura de muitas novas oportunidades de imigração, emigração e, sobretudo, de investimentos no país. E poderia abrir frentes especialmente para povos eslavos irmãos mesmo, se assim preferir e se isto lhe fizer sentir-se mais segura, visando esta reorganização do seu setor oriental. Com tudo isto, os países da Ásia também redescobrirão as suas afinidades com a Rússia e nascerá o desejo de realizar maiores investimentos no país. Com efeito, os investimentos nesta nova e pujante capital da Rússia e adjacências poderia ficar inteiramente a serviço dos países asiáticos, sobretudo da própria China, a qual a Rússia pagaria a médio prazo com suas reservas minerais, sobretudo de combustíveis. O objetivo maior seria naturalmente desenvolver novas regiões da Rússia e oferecer também uma face oriental de progresso e de desenvolvimento. E deste modo, todo um ideário continentalista que vem sendo afirmado pela Rússia há muitas décadas através do seu eurasianismo natural e ideológico, receberia através disto um grande reforço simbólico e prático, pois tal iniciativa se assomaria aos olhos do mundo, mostrando também uma Rússia inovadora e bem mais preocupada com a sua própria defesa e prosperidade, do que com o ataque contra os avanços geopolíticos dos seus adversários históricos.